Então, já falando em bate-papo, eu já vou chamar aqui para a nossa sala de papo aqui, que é essa aqui, essa quadradinha retangular, né? Que é o João Vicentim. João, você está aí? Pode vir para cá. Danilo, por favor. Obrigado, é o seu João. Opa. Cássio, por favor, Cássio, você está aí já? Posso chamar você? Boa tarde, gente. Olá. Por último, o nosso amigo e convidado hoje especial, né? O Renato Azevedo. Olá! Renato, tudo bem? Tudo bem? Olá, Renato. Grande prazer, obrigado. Eu vou aproveitar e vou deixar o Renato se apresentar um pouquinho, mas aí depois a gente tem algumas surpresinhas para ele, que a gente vai, pelo menos o Danilo está na agulha lá, vamos ver se vai funcionar. Mas eu queria mostrar já de cara isso daqui, ó. Opa! Lembra disso, Renato? E como? Faz tempo já! Depois, você estava olhando a dedicatória que você fez aqui, ó. 2000, faz pouco tempo. Que show! Que show, que show! Tá? Meu livro seguinte, O Filhas das Estrelas, dá prosseguimento a esse universo de alienígenas, conspirações, né? E está disponível como e-book. Eu divulguei no meu Instagram ontem, né? O evento de hoje. Aí a primeira imagem tem a capa do Filhas das Estrelas. E agora tenho essa belezinha aqui, Céu de Guerra, que é diferente. É história alternativa, retrofuturismo. Você passa na Segunda Guerra Mundial. E é no estilo e se? Então, e o que aconteceria se Santos Dumont houvesse criado uma indústria aeronáutica no Brasil? Eu pedi Era um velho sonho escrever sobre Santos Dumont, e tá aí o resultado, Céu de Guerra da Underline Publishing, né? Depois o pessoal passa aí todos os links. Eu pedi para o Danilo fazer uma surpresinha, eu não sei se ele conseguiu pegar. Danilo, solta uma surpresinha para nós, você consegue? Opa, surpresa! Vamos ver. Atenção, vamos lá. É que às vezes, assim, o Danilo fica na operação, né? Às vezes é meio complicado, porque a gente faz de supetão, sabe? A gente avisa ele assim, tipo, tudo no ar. Show. Acho que agora quase foi. Ah, foi agora. Uau. Não é esse, Danilo. Vídeo errado. Esse cara aí, hora de ver, é o pai dessa criança aqui, ó. É verdade, eu tô nele. Criança, isso, você tá nele. Eu tô nele aí. Aquele rapaz que apareceu agora há pouco, é o Einstein. Show. A gente está aqui porque estava com alguns compromissos, né? A gente convidou, mas ele teve alguns compromissos e não deu para estar aqui. É complicado, né? É complicado. A gente está mostrando coisa, né? OVNI Pesquisa 13, que é a atual edição, né? A 14 está no forno saindo. Número 13, que é super pé no chão, super séria, bem baseada em ciência e tudo mais. Tem artigo de cientistas também. Meu artigo aqui dos quadrinhos de Martin Mister. E está chegando a 14, que dessa vez meu artigo é bem ciência mesmo, sobre objetos astronômicos que têm um comportamento bem estranho e os próprios cientistas falam que, de repente, pode até ser sinal de que eles estão lá aprontando alguma. Acho que agora o Danilo conseguiu pegar o vídeo. Conseguiu. Opa. Ver se é. Trailer! Trailer do meu livro, muito show. Muito show, né? Ficou eu adoro esse. Não é porque é o meu livro, não, mas eu gosto muito. Não é coisa de corujice, não, né? Realmente ficou bom. Eu vi o vídeo.
me mandou, é lógico, né? E a gente viu, eu achei muito joia, muito bacana mesmo, muito bem montado. E assim, dá parabéns pro cara da música, ele conseguiu só imagem e música, ele fez uma boa junção. Não sei se foi você que fez, mas quem fez. Não, foi a editora, foi a Underline Publishing, que é uma editora sediada na Flórida, mas que publica autores brasileiros, é de uma brasileira, a Nereide Santa Rosa, abração para ela. E ela publica vários livros de vários autores brasileiros, né? Gostou muito do meu. E tá aí, né? De novo, né? O velho recado. É permitido alimentar os autores brasileiros, né? Então, todo mundo que está assistindo aí, vamos prestigiar, né? Nos ajudem. Eu já estou trabalhando numa possível sequência, tá? Legal. Para o povo saber, vamos ver. A gente precisa combinar um dia, quem sabe pegar um autógrafo, uma dedicatória de novo. Também, tá, né? Também. Entre em contato aí com o Valmir, eu consigo, já consegui alguns com precinho mais camarada aí, contando o envio e tudo mais. A gente vai mantendo contato aí. Quem quiser, escreve para o Valmir, a gente vai. Escrever para a base. Manda e-mail para a base que a gente manda para o Renato sem dúvida alguma. Mas vamos para o nosso bate-papo agora, que é sobre o livro. Quem vai estar coordenando mais ou menos, como eu estava falando agora há pouco, é o João. Porque eu de ufologia manjo lufas. De ufologia, de receita de nada. É o João que manja. E aí eu vou pedir para ele, obviamente, manter o controle. E eu fico aqui na retaguarda, qualquer coisa. João, todo mundo conhece o João, né? O nosso Sr. Drink, né? O rapaz do Alcoholic, é o rapaz dos drinks, né? Faz as cara que enche a cara aqui de todo mundo. O Cássio... eu fico livre. Né? Legal. E aí são membros da base. João, é contigo, vai lá, manda bala. Opa, vamos lá. Bom. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos... A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o Renato, depois eu vou fazer para o Cássio também, certo? Renato, logo no começo do seu artigo, no livro você cita dois aspectos para você começar a fazer a dissertação, tá? O primeiro foi inspirado na série Arquivo X no Brasil, no ET de Varginha e a Operação Prato também que aconteceram no Brasil, certo? Fatos, vamos dizer assim, fatos meio ficciosos, certo? De ficção. Depois você fala também na série Cosmos de Carl Sagan, tá? Onde ele cita um planeta chamado Jacobus Captain, eu não sei falar direito o nome não, que seria, vamos dizer, o mais antigo exoplaneta descoberto, tá? Aí eu faria para você, como você faz a fusão dessas duas correntes, tá? Da ficção, certo? Com um relato real, né? Visto por cientistas. Como você colocaria isso daí como relevante na pesquisa? Bom, primeiro, né, o começo do artigo é bem uma menção ao livro que o Valmir colocou aí, o de Rosa Varginha, que foi o meu primeiro livro, né? Que eu quis fazer uma ficção científico-ufológica, pegando, claro, os casos mais conhecidos. Eu escrevi a história, comecei a escrever a história em 1997, um ano depois do caso Varginha. Então, era natural usar isso. Era um período de efervescência na ufologia, né? E foi a ideia, pegar esses casos mais conhecidos, fazer a ponte, criar um ambiente de ficção científica envolvendo essas ocorrências que são, sim, nebulosas, são, sim, tem que ser debatidas, evidentemente, cada aspecto, né? A gente, no grupo da OVNI Pesquisa, claro que a gente tem um grupo no WhatsApp, estava discutindo outro dia do caso Varginha. Como Varginha é perto de Três Corações, onde tem a unidade do Exército, a escola do Sargento das Armas, sempre tem caminhão militar passando por Varginha, etc, etc. A ponte entre a ciência, de fato, né? Isso acho que é feito desde o início da ficção científica, né? O próprio Júlio Verne tinha uma biblioteca monumental onde ele fazia as pesquisas para os livros, né? Então é natural, se a gente está escrevendo ficção científica, a gente tem que se basear um pouquinho que seja na ciência, né? A intenção foi bem essa. Então, tanto que ao longo do artigo eu retorno na obra do Carl Sagan,
tanto de divulgação científica com Cosmos, quanto mencionando o livro Contato, que ele escreveu, que é uma ficção científica baseada no projeto 7 de busca por inteligência extraterrestre, e que depois foi adaptado para filme, né? Então, é comum, como escritor, é bem comum fazer essa ponte, né? Embora o foco do artigo mesmo sejam os fatos, né? Sejam a ciência envolvida e como essa ciência foi mencionada em várias produções, em várias mídias, né? Valeu. Agora vamos colocar uma para o Cássio para a gente fazer um ping-pongzinho assim, certo? Tá? Cássio, também com relação ao início do seu artigo no livro, certo? Você fala a respeito de sociedade. Primeiro você dá duas definições de sociedade. A primeira como relação às pessoas, né? O ambiente onde eles vivem, e depois com relação à tecnologia, certo? Como seria o desenvolvimento tecnológico dessa sociedade. Então, você classifica a sociedade em dois aspectos, certo? Por que dois aspectos, não mais dois aspectos? O que levou você a fazer esses dois tipos de aspectos? Boa pergunta, João. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Renato, é um prazer vê-lo aqui pela primeira vez. Nós não nos encontramos enquanto trabalhamos como coleguinhas na autoria do livro do Wendell. Então é um prazer vê-lo. Vamos ver se qualquer dia a gente consegue juntar uma patota, porque são 19 pessoas ao todo envolvidas naquele projeto. Sim, sim. E 18 autores, mais a coordenação do Wendell, né? Então seria muito bom, de repente, encontrar com todos e passar uma tarde bebendo os drinks do João e conversando. É verdade. Então, quem sabe a gente viabiliza isso e Show. talvez renda algum material aí para depois. João, a sua pergunta bem interessante, assim, porque eu venho eu não sou antropólogo, eu sou analista de sistemas e a gente é treinado no curso e durante o exercício da profissão a tentar entender os problemas e tentar quebrar em partes menores para torná-lo mais simples, né? Então, eu tentei a classificação de civilizações a partir desses aspectos, né? O primeiro mais sociológico, né? E embora eu não seja assim especialista da área, longe disso, mas eu acabei tendo a impressão que, pelo menos nesse aspecto, a gente vem de uma evolução mais ou menos assim, do tipo, vivíamos isolados, soltos lá na natureza. E, de repente, percebeu-se as vantagens de viver com uma outra pessoa com um objetivo comum de sobreviver. Porque daí, enquanto um dorme, o outro fica de olho no tigre dentes de sabre que quer me lanchar para o almoço. Ele me acorda e vamos embora, ficar longe desse bicho. Então tem algumas vantagens de viver em sociedade. Mas para isso você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Então, no fim das contas, depois que você entra nessa de viver em sociedade, você começa vivendo num clã, numa família, num clã, e eventualmente uma sociedade com um pouco mais de indivíduos, você começa a perceber que matar um companheiro é muito caro. É muito caro para um clã pequeno tentando viver contra as dificuldades que a natureza impõe. É uma mão de obra a menos que você vai ter. Então, matar não é uma boa. Roubar também não é uma boa. E mentir também, no fim das contas, acaba também não sendo uma boa. Cada uma acaba trazendo suas dificuldades. Enquanto você tenta viver sozinho na natureza, você pode ser livre para você fazer o que você quiser. Mas começou a viver em sociedade, você precisa se restringir um pouco, né? Então, esse seria um aspecto que eu tento explorar um pouco, o aspecto comportamental, né? E como você também colocou, João, essa parte da classificação com relação à tecnologia.
né? Que no fim acaba valendo mais para quando grupos diferentes se encontram. Tipicamente, os grupos, quando existe um encontro entre grupos diferentes, tipicamente o grupo tecnologicamente mais avançado, ele acaba levando vantagens sobre o grupo mais atrasado. Então, nesse sentido, nós temos tanto dados históricos que corroboram essa visão, como a chegada dos navegadores europeus aqui nas Américas, que somos todos nós aqui, provavelmente tanto quem está aqui no grupo conversando, quanto quem está na plateia ouvindo, e o grupo menos tecnologicamente avançado acabou tendo algumas grandes desvantagens no meio desse processo, dessa interação. E é por perceber essa diferença da enorme influência da tecnologia nesse tipo de contato que eu acabei priorizando também essa segunda forma, João. Então, é mais ou menos... Isso responde a sua pergunta, João? É isso? Então, tá bom. Devolvo a palavra para você. Pode abrir seu microfone. O que eu quis dizer é que você já matou a minha última pergunta que eu ia fazer junto, mas tudo bem. Eu tenho umas outras aqui escondidinhas na manga, tá? Tá bom. João, eu não vou aguentar. Legal, estamos aqui à disposição. Vamos batendo papo, ora bola. Um pequeno adendo. O Renato estava falando do ET de Varginha, e o Cássio conhece a história, mas também eu já contei para todo mundo aqui da base, né? Eu que não aguento ficar calado, vou contar aqui ao vivo, né? Que eu trabalhava, fazia suporte bancário e eu visitava clientes. E nessa época do ET de Varginha, muito tempo depois, eu fui até Varginha instalar um sistema de cliente lá, chegando lá. Óbvio que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, me apresentei na portaria e tal, e como a pessoa falou, aguarda um pouquinho ali, eu puxei papo com o porteiro, né? E a melhor fonte de informação é porteiro, né? Porteiro, secretário. E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, não, então, eu moro perto lá das meninas, e realmente algo de estranho aconteceu, porque elas ficaram muito assustadas e tal. E batemos um papo ali, foi tudo bem. E como nessa época eu não dirigia, depois do que eu fiz na empresa, eu fui para a rodoviária de Varginha pegar o ônibus. E sentei na rodoviária e tô lá esperando, e olho para a televisão lá, que tem uma televisão, adivinha o que estava passando? ET, o extraterrestre. Aí eu posso todas as letras que eu sou o único membro da base que foi a Varginha e viu o ET. Uhul! João, desculpa. Sensacional. Por favor, João. Eu fui lá em Varginha e vi ET, tá? Na televisão. Eu vi. Aliás, eu nem sei. Foi revelado. O momento foi revelado. Tá pronto. João, por favor, desculpa a interrupção, eu não aguentei. Não, tudo bem. Fique à vontade para interromper, não tem problema nenhum. Renato, vou lá, mais uma para você. Não sei se vai cair muito dentro da sua área, tá? Mas como está no seu artigo, então eu vou fuçando lá aqueles cantinhos e vou pegando, tá? Opa. Num trecho, você fala a respeito da descoberta da fosfina, certo? Em Vênus, né? Na atmosfera de Vênus. Você poderia nos explicar? Aliás, foi 14 de setembro de 2020, exatamente, vai fazer exatamente 2 anos que foi feita a descoberta, né? Certo. Pela astrônoma Jane Graves, acho que é isso aí. Sim. Certo? Você poderia nos explicar qual é a importância desse fato? Bom, faz um bom tempo, né, que as missões espaciais lançadas para Vênus, não foram tantas quanto foram lançadas para Marte, descobriram indícios de que na atmosfera superior de Vênus tem condições praticamente de habitabilidade, né? Tipo, faixa de 50 a 70 quilômetros de altitude, tem um ambiente que tem vapor de água, tem alguns elementos químicos lá interessantes e temperaturas bem mais amenas. Na superfície, acho que a maioria sabe que são temperaturas terríveis, 500 graus, uma pressão equivalente dos oceanos a milhares de metros de profundidade, etc. E há muito se especula que pode haver vida na alta atmosfera de Vênus. Essa descoberta da fosfina, que está
quando eu estava escrevendo o artigo, surgiu na imprensa científica, é importante porque aqui na Terra a fosfina é produzida por processos químicos industriais e por seres anaeróbicos, aqueles que vivem em ambientes onde não existe oxigênio. E aqui na nossa atmosfera a fosfina dura muito pouco. E como a concentração em Vênus é muito mais alta do que existe aqui na Terra, significa que esse elemento está sendo reposto. Alguma coisa lá está produzindo isso. Uhum. Será que podem ser micro-organismos lá na alta atmosfera de Vênus? Eu confesso que eu não acompanhei esse assunto depois que escrevi o artigo. Mas é uma possibilidade debatida pelos próprios cientistas planetários, né? A ser conferida nas próximas missões que forem lançadas para Vênus, né? O fato é que a fosfina vem do fósforo e a própria química dela ainda não é muito bem compreendida pela ciência. Então, demanda, como sempre, como quase todas as áreas de estudo, demanda muito mais estudos e pesquisas para se chegar a alguma conclusão, né? É isso aí. Pode falar, Cássio. Fica à vontade. Opa. Cássio, você está sem som. Sem som, Cássio. Microfone. Cássio. Microfone. Eu já fiz isso hoje, fique tranquilo. Também já fiz. Falha do motorista aqui. Voltou. Então, parece que os cientistas ficaram aí meio numa saia justa, né? Ou eles precisam descobrir um processo de que produz a fosfina como presente em Vênus, ou eles vão ter que trabalhar bastante para descobrir que se algum dia houve vida em Vênus, ou de repente descobrir que há vida em Vênus, não é verdade? Pois é. A ciência vive de fazer perguntas, né? Eu costumo falar sempre, a ciência vive de fazer perguntas, a ciência não tem certezas, é por isso que ela avança. Agora, infelizmente, na ufologia tem vários setores que já têm todas as respostas, já sabem que os ETs estão aqui, já sabem que, né, produzem aqueles magníficos agroglifos, né, que certamente todos são fraude, diga-se de passagem. Quando se sabe alguma coisa, você não vai mais evoluir. Por isso que a ciência evolui. E esses setores da ufologia estão completamente estagnados por isso, porque eles já sabem de tudo, né? Por isso que a ciência evolui. Dando um spoilerzinho do meu artigo na OVNI Pesquisa 14, sobre vários objetos astronômicos de interesse para os cientistas, né? Um deles é aquela famosa estrela de Tab, a KIC 8462852, que tem a famosa megaestrutura alienígena ou esfera de Dyson. Alguém aí lembrou do episódio Relics de Jornada nas Estrelas da Nova Geração, né? Com certeza. Mas dica, a esfera de Dyson não vai ser uma esfera sólida, tá? Leiam o artigo depois. Eu falo do caso dessa estrela, que provavelmente é uma explicação natural, totalmente da natureza mesmo, pelo comportamento dela, mas, né, sempre tem um mas na ciência. Outras estrelas têm uns comportamentos bem estranhos também. Tem uma particularmente onde foram detectados elementos radioativos de meia-vida muito curta e muito incomuns de serem achados numa estrela. E uma das várias hipóteses para tentar explicar isso, né? Como é que a gente consegue detectá-los na estrela se eles têm tendência a desaparecer tão rápido? Ela pode ter engolido um planeta que era rico nesses materiais. E uma hipótese extrema, mas que os próprios cientistas não deixam de lado. Alguma civilização extraterrestre está jogando seu refúgio nuclear nessa estrela. Né? Foi uma coisa que se pensou em fazer no Sol também. Já foram feitos estudos a esse respeito. Mas, né? Pequenino spoiler do próximo artigo na próxima OVNI Pesquisa, número 14. Certo. Vamos lá. Cássio, chegou uma pergunta aqui de um internauta nosso, tá? Vou passar para você. Posso fazer? Por favor, sim. Certo, aqui é do Dioberto Souza. Cássio, tecnologicamente quer dizer mais militarmente, né? Romanos eram tecnologicamente superiores aos gregos, mas também eles foram mais assimilados culturalmente.
ele quis dizer, né? Porque apesar de um ser mais militar, acabou levando a cultura, levou o outro, né? Então acabou passando, pelo menos eu entendi. Você acha que isso poderia ocorrer entre aliens? Isso aqui é interessante o que o Gilberto está trazendo, né? Que de repente você tem um poderio militar de um lado e uma cultura mais avançada na outra ponta. Então é claro que assim há um aproveitamento em primeira instância da tecnologia da cultura assimilada, né? Assim como acabou acontecendo com as origens do projeto Apollo, né? Que as bombas V2, no fim das contas, acabaram servindo de base para todo o projeto espacial norte-americano, enquanto competia com a União Soviética, né? Então, os Estados Unidos levaram a melhor, né, na guerra, mas, entretanto, seus técnicos e engenheiros acabaram sendo divididos como espólio entre a União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram com os engenheiros e a União Soviética ficou com os técnicos. Uma visão mais pragmática da tecnologia, né? Acredito que o que o Gilberto tenha trazido seja exatamente esse exemplo, mas um pouquinho mais para trás, né? Alguns 2000 anos antes, talvez, mais ou menos. Legal. Então, é um fato de que realmente existe, sim, vencido o seu oponente. Se ele tem uma cultura melhor, uma cultura mais avançada, você se apropria dela, né? E eu acho que, com relação aos aliens, eu tenho uma impressão, Gilberto, que é assim que funciona. Eu acho que o simples fato dos aliens chegarem aqui na Terra já mostra que eles são tecnologicamente muito mais avançados do que nós e provavelmente culturalmente também. Eu acho que a nossa colaboração para com eles vai ser mais ou menos como a colaboração que houve de algumas tribos africanas que descobriram medicamentos contra... Eu não estou bem lembrado, mas acho que seria estranho se eles trabalharem contra a obesidade, mas é alguma outra coisa, algum medicamento que eles descobriram lá deles. Ou então com os medicamentos que os índios brasileiros têm e dominam, cujo conhecimento acaba sendo mais tarde explorado pelas grandes farmacêuticas. Então, talvez sim, Gilberto, talvez exista sim algum tipo de conhecimento que a gente possa repassar para eles, ou algum tipo de cultura que a gente possa repassar para eles. Mas, via de regra, de forma geral, acho que a nossa contribuição não vai ser grande num provável futuro encontro. Ok, valeu. Respondeu? É isso mesmo? Acha que está legal? Eu acho que por mim tudo bem. Precisaria ver se o Gilberto lá aceitou, mas vamos aguardar a resposta dele lá. Muito bom. Certo. Bom, vamos lá. Mais uma para o Renato. Opa. Certo. Vamos lá. Ah, depois eu tenho uma que não está no roteiro, tá? Eu vou pegar os dois aí. Tá? Eita. Certo. Renato, na última parte do seu artigo, você intitula Mentiras, Arte, Ciências e Ficção Científica. Certo? Você poderia nos explicar o porquê desse título? Então, grande parte desse item do artigo eu passo descrevendo famoso caso do Orson Welles, que encenou em 1938 A Guerra dos Mundos. Legal. Escrita pelo H.G. Wells. Ambientada nos Estados Unidos, ali na região, perto de Nova York e tudo mais. E acho que todo mundo conhece a história. Pânico, todo mundo ligou para a polícia, etc. Semanas a fio de confusão na imprensa. O próprio Orson Welles teve que dar explicações e tudo mais, né? Que eu pesquisei pro artigo foi que, em primeiro lugar, os jornais na época estavam literalmente em guerra contra o rádio. Achavam que iam perder leitores se o rádio ficasse muito estabelecido, etc, etc. Então, aproveitaram realmente o caso da transmissão do Wells para fazer campanha contra o rádio. Aí, falar tudo que se
tudo que saía sobre esse caso da Guerra dos Mundos, eles publicavam. Foram milhares e milhares de artigos. Mas, no fundo, não foi tanto pânico quanto se fala. Pessoas realmente ligaram para a polícia pedindo explicações e tudo mais. Uma e outra pessoa realmente entrou em pânico, saiu na rua, mas não foi esse pandemônio que muita gente ainda acredita, né? E dizem que foi também o primeiro caso de histeria coletiva, como se diz, estudado, né? E etc, etc. Aí aproveitei essa parte também para questionar muito do que se fala da ufologia, né? Por exemplo, os tais contatados, os amigos de ET que vêm desde lá os anos 50 com o Jorge Adamski, os venusianos. Peraí, a gente já sabe que Vênus é literalmente um inferno, hostil à vida, né? Venusianos aonde? E se você for ver, todo cara que se diz contatado pelos alienígenas é sempre a mesma história. Estava sozinho, chegaram os ETs, passaram mensagens de paz e amizade, etc. Tudo lindo e maravilhoso, né? E outra coisa que eu sempre critiquei na ufologia, aquele pessoal, aqueles ETs que são descritos como os lindos, altos, loiros, de olhos azuis, são os bonzinhos. Os baixinhos, cabeçudos, cinza, olhudos são os ruinzinhos porque eles são feios. Sabe? Vamos aplicar esse tipo de ideia quando realmente os ETs chegarem, se é que eles vão chegar algum dia. É um dos sentidos que eu coloquei. Né? Aproveitei para questionar várias outras coisas. Hoje todo mundo tem um celular com câmera no bolso, então cadê as fotos de OVNIs, né? Estão rareando cada vez mais. Evidentemente, né? No passado, quem tinha câmera fotográfica sabia operar, né? Hoje, acho que pouca gente realmente conhece todas as funções da câmera de um celular. E imagine realmente um pouso autêntico em alguma localidade e tudo mais. Onde que vai surgir primeiro? Vai surgir nas redes sociais? Vai surgir na grande imprensa? Se surgir nas redes sociais, vão falar que é uma enganação? Ou, de repente, isso ameaça a nossa sociedade, nosso modo de vida, vou mandar tirar do ar, etc, etc, etc. E mais um detalhe, evidentemente, os efeitos especiais estão cada vez melhores. Em muito pouco tempo, em uma videoconferência como essa nossa, o realismo das imagens vai chegar a tal ponto que a gente não vai saber se está conversando com uma pessoa ou com uma produção de efeitos especiais. Tamanho realismo das imagens, né, que já estão chegando nesse nível, né? Então, quer dizer, é uma... Fala, Cássio. Não, eu queria assim aproveitar um gancho que você deixou maravilhoso, Renato, com relação a esse maniqueísmo que nós temos, de que nós somos vítimas, né? Sim. Que os bonzinhos são bonitos e os feios são malvados, né? E você acabou me lembrando daquele livrinho sem importância, de um autor quase desconhecido, chama O Fim da Infância. Putz. Quem que é mesmo o autor? O tal de Clarke. Eu acho que as iniciais dele são Arthur Clarke. Só as iniciais, né? Arthur Clarke. Né? Clarke. Agora tem esse aspecto assim, né? E, de fato, a gente começa a reconhecer que numa sociedade como a nossa, de hoje, como nós temos hoje, de fato, haveria uma rejeição massiva desse tipo de alienígena. E que Imagina. Realmente geraria muito problema, né? E se forem os reptilianos? Imagina, pousa um disco voador lá em Brasília, cordão de isolamento, etc, etc. Desce a rampa, o primeiro cara que sai da nave tem escamas. Gente! Vai ter sorte se um dos soldados não der um tiro nele logo de cara, né? Meu! Sabe? O dia que a Terra parou, o original. O dia que a Terra parou, exatamente. Existe outro? Acho que não existe outro, não, viu? Só existe o de 51 também, viu? Por favor.
Então, esse que é o problema. E a gente que... Eu, pelo menos, né? Eu sempre falo, estive na ufologia desde meados dos anos 90 até 2018, quando eu saí da publicação que eu estava. O Paulo Werner, editor da OVNI Pesquisa, me convidou para contribuir com eles. Hoje eu já sou consultor também. O que é gostoso é que ele pega, ele quando estabelece a pauta, ele coloca exatamente na área de cada um. Minha área, assim, de divulgação é ciência e cultura pop. E ele pega exatamente isso. Tanto que, peguei outro exemplar aqui, esse é o volume 10. Se vocês entrarem lá no site, vocês podem comprar todas as edições. E o meu artigo aqui é sobre a missão Voyager. Viger, todo mundo lembra do filme, né? Do primeiro filme? Então. E é interessante, né? Tanto tempo na ufologia, eu me acostumei a ver muita mentira, né? A gente esperava em 2012 toda aquela loucura de fim de mundo e tudo mais, não foi tanto. Mas um outro exemplo que eu gosto de dar aconteceu em 2013. Num espaço de poucos dias, o Papa Bento XVI renunciou. Passou um asteroide próximo da Terra, caiu um meteoro lá na Rússia, em Chelyabinsk, e caiu um raio no para-raio do Vaticano. Pois tem gente, inclusive dentro do meio ufológico, que falou que estava tudo relacionado, que era um aviso, etc, etc. Uau. Eu tomei isso como inspiração para escrever um artigo, eu acho que ainda está no site da outra publicação. Inclusive o artigo, se não me engano, se intitulava O Meteoro, o Asteroide e as Mistificações. Eu procurei 3 fontes diferentes, eu achei 3 fontes diferentes com as trajetórias tanto do asteroide que só passou pela Terra, quanto do meteoro de Chelyabinsk. Eles vieram de pontos completamente diferentes no Sistema Solar. É desnecessário dizer que o para-raio do Vaticano está lá para isso, né? Para receber o raio. E o que tem a ver... O que tem a ver a renúncia do Papa Bento XVI com tudo, né? É impressionante as mistificações que a gente vê. Recentemente fizeram uma audiência no Senado Federal, no dia 24 de junho, fizeram uma audiência sobre discos voadores. Só essa publicação foi convidada, infelizmente, né? E, mais infelizmente ainda, uma das apresentações foi justamente sobre espiritualidade. Agora, crença religiosa, crença espiritual, cada um tem a sua. Mas não pode ser colocada num esforço coletivo como é a ciência, não pode ser colocada num estudo que devia ser científico como é o da ufologia, né? Então, sabe, o pior de tudo mesmo, inclusive eu escrevi um texto a esse respeito, talvez ainda seja publicado no site da OVNI Pesquisa. A gente via na tela ali da transmissão do Senado, o Senado contra a Covid. Beleza? Qual foi um mantra que muitos repetiram durante a pandemia? Tem que respeitar a ciência. Sim, tem. Pena que muitas dessas pessoas não respeitam matemática, não respeitam a biologia, não respeitam a genética. E, particularmente, muitos dessas pessoas na ufologia criticam a própria evolução. Ainda tem gente que fala de Nibiru, ainda tem gente que fala de Anunnaki que criou a humanidade, etc, etc. Gente, sabe? Então, retornando, né, ao meu artigo, esse foi o propósito do título, João, porque a gente tem que questionar tudo. A gente precisa questionar tudo. Se o Stephen Hawking foi questionado das suas teorias, poxa... Como é que o pessoal, muita gente dentro da ufologia não quer ser questionada? E muita gente critica as missões espaciais. A NASA está para lançar uma missão para investigar a possibilidade de Lua em Europa, de vida, aliás, perdão. Possibilidade de vida na Lua Europa de Júpiter, que é a Europa Clipper. Mas tem gente que critica isso. Não, por que vai procurar lá fora vida alienígena, micróbio, quando os ETs estão aqui? É tão absurdo.
E, infelizmente, pelo outro lado, né, esse cenário de hoje, inclusive aqui no Brasil, né, as tais notícias falsas e tudo mais, me preocupa muito que muita gente defenda, vamos ter que combater, quando se sabe que muitos dos que combatem, a maioria provavelmente, não é isenta. Não é isenta, porque mentiras a gente vê, mas só algumas mentiras são questionadas, né? Esse que foi o grande intuito desse final que eu dei para o artigo, né? Você tem que questionar, você tem que ter a liberdade de questionar. Para escrever um livro, eu tenho que ter liberdade de escrever, tenho que ter liberdade de pesquisar, e o leitor tem que ter liberdade de poder ler. Agora, né, no outro lado, a gente vê não pode ler Monteiro Lobato, não pode ler H.P. Lovecraft. Se não me engano, foi o New York Times que publicou um artigo. Como seria Harry Potter sem sua autora? Fica difícil até comentar o tamanho desses absurdos, né? Nesse sentido. Foi para tentar provocar uma reflexão geral, assim como, né? Quer dizer, a própria ciência precisa de liberdade para trabalhar. Né? E a gente viu notícia, né? Muitos cientistas largaram pesquisas sobre o causador da pandemia por perseguição. É muito estranho, às vezes, o mundo que a gente está vivendo, né? E é nesse sentido, o artigo foi nesse sentido. Espero eu ter respondido. Não, tranquilo, beleza, sem problema. Cássio, vamos lá, mais uma para você, certo? Sim, senhor. Logo na primeira pergunta, você já falou que você não é antropólogo, certo? Ok? Então, como que você pode falar a respeito de civilizações? E como você vê as civilizações hoje no nosso planeta? Boa pergunta, João. Eu acho que eu sou parte interessada, né? Então, mas a rigor, nada me autoriza e, ao mesmo tempo, tudo me autoriza, né? Eu sou humano, afinal de contas. Pelo menos até a última vez que eu chequei, né? Eu tenho, sim, um legítimo interesse em manter meu modo de vida tão confortável quanto possível. E quem sabe, até melhorar um pouco como a gente vive, né? Eu penso ainda que a minha principal colaboração, nesse artigo, pelo menos, nesse capítulo que eu escrevi, vem pelo método que eu usei na minha análise. Eu tento aplicar o que eu aprendi como profissional da área de exatas para entender melhor a dimensão do problema, para propor linhas de ação com base em casos já documentados de sucesso ou de fracasso. Não me entendam mal, tá? Não houve caso, eu não estudei nenhum caso de invasão alienígena, tá? Do jeito que a gente está conversando aqui agora. Mas tem vários casos de confrontos entre civilizações terráqueas mesmo, ricamente documentados em toda a nossa história. Mas, às vezes, tem algumas situações em que a história não oferece qualquer paralelo para a situação analisada. Aí sim, eu apelo um pouco para o lúdico, para o fantástico, e por meio de comparações com o mundo do cinema. Apesar disso, eu acho que o resultado final tenha sido um bom início para a discussão sobre o tema, né, que é muito rico. Eu penso, por exemplo, nessa indicação do lúdico e do mundo do cinema, eu penso que um contato alienígena que guarda uma proporção minimamente semelhante que seria a chegada de alienígenas em nosso planeta, está no filme de Mel Gibson, O Apocalipto, quando o filme inteiro se passa com as pessoas lá tomando conta da sua própria vida, vivendo seus dramas, né? E que drama, diga-se passagem, que o personagem precisa. E, de repente, a hora que ele tudo perde importância frente ao contato que ele vê, né? A chegada dos europeus. De repente, tudo perde importância. Então, que é mais ou menos o que também acontece no outro filme, que é a
o filme com base no livro O Senhor das Moscas, né? Que também explora mais ou menos a mesma situação, mas nesse caso não de civilizações vastamente diferentes, tecnologicamente, mas de diferença de cabeça, já que o grupo que acompanhamos ao decorrer de todo o livro é um grupo de crianças. E a coisa só para quando chegam os adultos. De novo, outro tipo de analogia que pode acontecer. Então, sim, João, não sou antropólogo, não sou mesmo, né? Mas como humano, eu acho que dá para a gente dar uns pitacos aqui e acolá. E eu pedir licença para usar os exemplos de história, e quando não tem paralelo, eu apelo um pouquinho para a ficção, porque muitas vezes a ficção acerta, né? E como? Que a ficção acertou. Tem por exemplo, o comunicador do Kirk, que acabou virando um outro objeto que a gente usa aí todos os dias. E na época o pessoal até procurou lançar um que tivesse um formato bem semelhante. Verdade. O nome. Startup. Ou, por exemplo, o tablet que a gente vê em 2001. Que já falecido grande empreendedor, visionário, jura que é invenção dele. Jurava, né? Que era invenção dele. Né? No entanto, está lá em 2001 o tablet. Tá certo. Posso dar um pitaquinho? Por favor, Renato, seja bem-vindo. Um exemplo bacana de contato, assim, né? Num filme recente, o A Chegada, baseado num conto. Isso mesmo. É muito legal todo aquele lance de linguagem e tudo mais. A própria base matemática, né? Nós temos 10 dedos, por isso que a nossa base matemática é 10. Agora, os alienígenas do A Chegada têm outra base, e por aí vai. E sobre isso, do Cássio Nosso Antropólogo, né? Isso me lembra muito o que muita gente fala e alega e quer impor do tal do lugar de fala, né? Eu sempre questiono isso perguntando, o lugar de fala, o Júlio Verne nunca andou de submarino, como que ele escreveu 20 mil léguas submarinas? Asimov nunca foi habitante do Império Galáctico, como que ele escreveu Fundação? E como que o Stan Lee e o Jack Kirby criaram o Wakanda e o Pantera Negra? Sabe, para um escritor, isso é completamente irrelevante, porque existe pesquisa, existe imaginação, né? E isso basta. Justo para um escritor, né? Que o trabalho do escritor é se pôr no lugar do outro para criar um personagem, né? Sim. Renato, muito legal, assim, que é o tema da cultura, né? Que eu li em algum lugar, desculpem, não vou lembrar da fonte agora, que os maias tinham um sistema numérico baseado em 60. Mas como 60, se nós só temos 10 dedos, eles usavam esse dedo aqui como apontador. Olha. Eles contavam as falanges. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12. Tenho 24, tenho 36, até chegar em 60. Legal, hein? Eles contavam até 60, apesar de só termos 10 dedos. É outra cultura, né? É outro modo de pensar. Sim, Renato, é uma cultura que não tinha escrita. Mas eles eram com números. Então, isso, quando você extingue uma cultura, esse tipo de colaboração impensável, esquisita, fora do nosso normal, porque é fora da nossa cultura, se perde. Né? E talvez os fenícios tenham pensado exatamente da mesma forma para gerar um sistema sexagemal. É isso que é assim que se fala? Eu acho que é hexadecimal, né? Eu acho que é isso. Hexadecimal. Então, o hexadecimal é baseado em 16. Um sistema baseado em 60, que originou, no fim das contas, acabou se perpetuando, por exemplo, nos números franceses, que só contam até 60. Olha. Os 70 eles não têm, eles falam que é 60-10. O 80 eles também não têm, eles falam que é 60-20. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa se perde, como acabou acontecendo quando os nazistas, atuando na África,
procuravam escravos para trabalhar e eles queriam escravizar o povo da Ilha do Tubarão, Shark Island. E o pessoal lá falou de uma forma bem wakanga, né? Eles falaram, não, aqui não, negão. Perdão, aqui não pode falar isso. Mais, né? Salta fora. Aqui não, carinha. Aqui não, carinha. Né? Desculpem, gente. Aqui não, carinha. Não vem que não tem. E os caras resistiram e foram extintos pelos alemães. Tá vendo? Tá na Wikipédia, chama Shark Island. É um evento que acabou acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Um horror. Saber o que perdemos. É verdade. Conhecimento. Certo. É verdade. Só um minutinho. Para você que eu não... Opa. Não. O papo vai indo muito. Valmir, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá? Manda bala, João. Dá tempo, então, sim. Eu vou fazer uma pergunta. Pode ser a resposta para os dois, mas eu acredito que vai mais para a área do Renato. Por favor, que é a vez dele. Certo, depois vamos lá. Renato, eu vou aproveitar. Vai ser 2 perguntas em uma só, que aproveitando uma deixa de um Vamos lá. Tá? Uma só, agora já vai 2. Dividido em parte A e parte B. João. Nós temos aqui um internauta que perguntou a respeito de, na Segunda Guerra Mundial, com os testes atômicos, ocorreu um aumento na visualização de UFOs. Certo? Aí eu vou colocar a minha pergunta no meio, mas nesse período nós estávamos, Disney, que eu adoro, tem um filme chamado Experimento Filadélfia, que fala a respeito do Einstein que estava tentando desenvolver Menciono de passagem, mas tudo bem. Desenvolver um sistema para camuflagem de navios, né? Certo? Então, estava tendo os experimentos atômicos e essa área do Einstein aí. Isso tem alguma coisa a ver com um aumento das aparições de UFO ou não tem nada a ver? Os caras só vieram por curiosidade? Complicada, né? O experimento Filadélfia é pura teoria de conspiração, né? Nos dias que falam que aconteceu o experimento, que o navio, se não me engano, o Eldridge, estava lá no experimento, aí apareceu, foi teletransportado e tudo mais, existem registros que ele estava em batalha durante a Segunda Guerra Mundial, num certo lugar lá. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas só pesquisar que o pessoal acha, né? Então, é ficção, é uma das teorias, muitas teorias de conspiração que emergiram, né? Na Segunda Guerra Mundial, eu também falo no meu livro Céu de Guerra de Passagem, né? Os famosos Foo Fighters, que eram objetos luminosos que acompanhavam os aviões. A história surgiu primeiro com os americanos, que faziam aquelas missões de bombardeiro, com aquelas enormes formações dos B-17, B-24, etc., né? E viam essas luzes estranhas acompanhando os aviões e não sabiam o que era. E achavam que eram armas secretas dos nazistas. No final da guerra, foram lá checar os arquivos nazistas e descobriram que eles encontraram exatamente os mesmos objetos e os atribuíram aos aliados. Então, sim, até hoje não se sabe o que eram. Legal. E começou em 1947, né? Famosa observação do Kenneth Arnold, foi quem falou que os objetos voavam como discos sobre a água. Daí veio discos voadores. E aí foi uma febre. Culminando, né, julho de 1947, o caso Roswell, que também está sendo cada vez mais questionado, né? Então, a gente tem que ver também que havia muita histeria por causa da Guerra Fria, o início da Guerra Fria e tudo mais, muitos testes secretos, os testes, tanto dos aviões, os aviões espiões americanos, né, tanto o U-2 quanto o SR-71 Blackbird, foram sim confundidos com OVNIs, e os militares aproveitavam-se disso para camuflar essas tecnologias secretas. E, óbvio, muitos fenômenos naturais que hoje a gente tem uma melhor compreensão eram confundidos também com discos voadores. E fraudes, etc, etc, né?
Então, é basicamente pura coincidência, tá? Uma coisa foi puxando a outra, mas no fundo é coincidência, tem muita coincidência, muita teoria de conspiração, muito ruído, e a tarefa é grande no sentido de separar o que pode ser fato do que é pura invenção, né? É isso aí. Cassião, vamos lá, mais uma pergunta então, depois eu vou passar para as considerações finais. Olá. Certo? Sim, vamos senhor. lá. Voltando na parte das civilizações, né? Na sua visão, o que aconteceria se ocorresse uma eventual chegada de uns alienígenas em nosso planeta? Mais ou menos que nem aquele lá, o Independence Day. O cara chega lá, gente, não precisamos mais fazer a pergunta se eles existem ou não. Eles estão aqui. Agora é saber o que vai acontecer. Eu acho que vai ser mais ou menos como Marte Ataca, mas tudo bem. Pois é. Parece que é assim, né? Parece que tanto os cientistas como os escritores de ficção científica trabalham com duas hipóteses quanto à vida do universo, né? Um dia faremos contato, ou nunca faremos contato. O Carl Sagan classifica ambas as possibilidades como igualmente aterrorizantes, porque se a gente estiver sozinho, ninguém vem em nosso socorro para ajudar no caso de um desastre natural ou no caso de consequências das nossas próprias estúpidas ações. E não vai ter ajuda, a gente está sozinho. Já se houver civilizações capazes de nos fazer uma visitinha presencial, só por isso já demonstra uma capacidade tecnológica que nos colocaria em imediata submissão aos caprichos dos nossos visitantes, para ficar na dependência da sorte. Para o caso dos visitantes serem bonzinhos, ou do azar, para o caso dos visitantes serem malvados, é um comportamento reativo demais para ser considerado prudente. Se você pode ser reativo, você pode ser proativo, né? Sim. Se você for reativo, você vai lamentar quando o seu prédio estiver em chamas e não tiver aquela saída de emergência no fim do corredor. E como? É melhor ser proativo, colocar aquela porta lá antes do incêndio. Nós não temos porta ali. E a possibilidade do incêndio existe. Bom, tem tempo ainda para continuar mais um pouquinho, João? Posso continuar mais um pouquinho? Já estamos parados. Mas pode terminar o teu pensamento, Cássio. Proativo, eu proponho que a gente atue em 3 frentes. É avanço científico, avanço tecnológico e avanço civilizacional. Tecnologia é a ciência aplicada ao dinheiro, tá? Então, ciência é ciência pura. Tecnológico, vamos usar a ciência. E avanço civilizacional. As razões das duas primeiras são mais ou menos explicáveis com muito pouco esforço. Quanto mais formos avançados científica e tecnologicamente, mais próximos estaremos de uma situação de igualdade para com os nossos visitantes. Isso pode facilitar as negociações e até talvez a prática de algumas, como é que se diz? Ações dissuasórias? Acho que é isso. É bem que assim. Vocês entendem, né? Então, veja esses avanços como obrigação que nós temos para com as próximas gerações, sob pena de, na pior das hipóteses, sermos escravizados por civilizações mais avançadas. E é na orientação de como realizar esses avanços científicos e tecnológicos que reside a necessidade de avanço civilizacional. Nossos valores devem dominar não apenas o que deve ser desenvolvido, mas como proceder para conseguir os nossos objetivos. Se for decidido concentrar nossos esforços no desenvolvimento de soluções para o fim da fome no mundo, para citar uma coisa mais leve, né? Esse nobre objetivo não deve ser alcançado à custa do uso de trabalho escravo, por exemplo. Então, por isso que eu vejo a necessidade de avanços nessas 3 linhas de ação, essas 3 frentes. Do contrário, eu vejo isso como prioridade e vejo isso como solução como obrigatoriedade para enfrentar uma possível visita alienígena aí no futuro. É isso, João. Eu vou aproveitar aqui já o gancho
Cássio aqui, que ele está já mais ou menos dando os entrementes do que ele pensa com relação ao artigo dele. Vou pedir primeiro para o Cássio já dar uma encerrada, vamos encerrar. Cássio pode dar as considerações finais, o seu agradecimento, e aí a gente vai estar encerrando, que infelizmente a gente deu o nosso tempo. Quando o papo assim, a gente nem percebe, né? O papo tão bom, passa assim, passa em velocidade de dobra. Eu vou fazer, então, um resgate de um outro autor, Renato, que é o tal do Samuel P. Huntington. Não deve ser muito popular aí. Ele dividiu as civilizações da Terra, das civilizações do planeta, em 8 grandes grupos: a ocidental, islâmica, latino-americana, sino-confuciana, hindu, eslavo-ortodoxa, japonesa e africana. Sim, eu estou lendo uma colinha aqui que eu não vou saber de cabeça. Né? É bom. Já está de boca aberta aqui já. Não é tudo isso, não. Né? Então, eu acho que tem pelo menos 3 regrinhas básicas que seriam requisitos básicos em qualquer uma dessas 8 civilizações, né? Que eu já citei antes: não mentir, não roubar, não matar. Pô, Cássio, isso não é um princípio religioso? Tá, no princípio o que permitiu a gente viver em sociedade foram princípios religiosos, né? Então, eu acho que a partir disso, se os humanos tiverem sorte de sobreviver a desastres, sejam naturais, sejam aqueles resultantes da nossa própria estupidez, restarão apenas 2 grandes oportunidades ou ameaças para os nossos descendentes. A primeira é o tema da nossa conversa de hoje: contatos com civilizações de outros planetas. A segunda, talvez venha a ser tema de um outro futuro bate-papo: o fim das condições de vida em nosso planeta. De qualquer forma, acredito que ainda hoje vale a necessidade de nos desenvolvermos científica e tecnologicamente, além de nos aperfeiçoar enquanto civilização. E é isso, eu encerro por aqui. Devolvo para o João, por favor. João, aproveita então, já que o Cássio devolveu para você, liga o microfone, que está desligado, e dá suas considerações finais, e aí na sequência eu vou deixar o Renato das considerações finais dele, e aí a gente vai encerrar o nosso bate-papo. Beleza, João? Beleza, eu só queria agradecer aqui a presença do Cássio, certo? Meu amigo de 40 anos, que fizemos colégio técnico junto, né? Certo? E o Renato, muito obrigado pelas suas explicações e orientações, certo? E fica aqui um convite, se acaso vocês quiserem aparecer novamente, estão abertos aqui, certo? Entrem em contato, manda like, manda pergunta, fala, vai ter outra convenção, quero participar, tem um artigo aqui que eu gostaria de conversar, etc, etc. Vamos juntar tudo, certo? Porque eu gosto de fazer bate-papo diferente. O pessoal normalmente fala de Jornada nas Estrelas, alguma coisa, e eu já vou buscando coisas um pouquinho fora da área, certo? Para a gente trazer uns conhecimentos um pouco maiores, para abranger nossos conhecimentos. Obrigado a vocês dois. Valmir, obrigado também pela oportunidade de poder fazer essa conversão aqui, esse papo gostoso. Beleza. Renato, fique à vontade. As suas últimas considerações são ótimas, né? As suas considerações do nosso final, né? Até parece que o cara vai, né? Mas fique à vontade, fique à vontade, o microfone é seu. Opa! Não, vou tentar não abusar, então. Eu agradeço muito o Valmir, o João, o Cássio, agradeço especialmente o Valmir pelo convite, foi um grande prazer, uma enorme honra participar do bate-papo aqui da Base Estelar de Campinas. Estou à inteira disposição para novos bate-papos, sugestão até, ficção científica brasileira. Nós temos muitos autores que estão lá no Facebook, no Clube Brasileiro de Ficção Científica, é um grupo novo, que a gente debate ficção científica de todas as formas, e não só, fantasia e terror também, né? E eu acho muito bacana isso, eu acho que o fundamental é o que os vulcanos falam em Jornada nas Estrelas. Aliás, está aqui do meu lado aqui o Spock de Funko, né? Não sei se vocês repararam, lá no fundão. Infinita diversidade, infinita combinação, né? Liberdade é fundamental, é isso que nos torna
capazes de nos reunir, debater esses vários pontos de vista que foram apresentados aqui. E a saída é isso, é divulgar o conhecimento, se informar, defender educação e tudo mais, para que o povo pense cada vez mais, pense cada vez melhor, questione mais, né? Acho que nada é passível de não ser questionado. E é isso que é legal. O gostoso é isso do fandom, a gente se reunir em torno de uma paixão comum e ficar nesse debate gostoso e por aí vai, né? E quero agradecer muito, convidar a me seguir no Instagram, que é renato.azevedo. Os outros links que eu faço parte junto com a minha noiva, a Márcia, é o Corujice Literária e o 2 Sobrevoando por Aí, 2 em algarismo, junto com a palavra, né? Tudo no Instagram. Nos acha lá, conheça o nosso trabalho, que a gente divulga eventos e tudo mais, faz resenha de livros, quadrinhos. E é isso aí. Né? Fica aí a sugestão, aguardo as próximas convenções. Fica tranquilo, convites surgirão. Mas obrigado aí pela tua presença. Faz tempo que eu estava querendo te convidar, mas assim, não encaixava, você não sei. Opa. Aí eu falei, lembrei, é o Renato, vou chamar ele. Viu? Pode convidar que eu virei de novo. Só agradecer ao Cássio com a disponibilidade. Como sempre, um bom humor também, né? O pessoal está até agora rindo. Bom, esse será o seu próximo, o seu genro, né? Esse é o seu genro. Estou até agora, o João está até preocupado. Esse é o seu genro que levar tua filha, né? Tá bom, né? Mas tudo bem. Vocês, o bate-papo sempre bom. O pessoal lá no chat tá falando isso. Teve quem foi lá que falou assim: eu não gosto de ufologia, mas esse papo tá muito bom. Tá sensacional. É bom, isso é bom. Pessoal. E, gente, o pessoal que está no chat, o pessoal que quer falar alguma coisa, às vezes não conseguiu pôr no chat, o Renato falou alguns endereços, manda e-mail para nós, baseestelarcampinas@gmail.com, a gente repassa para o Renato, ou a gente passa o link dele, ou seja, a gente está em casa, está em família, entre aspas, né? A gente conversa. A ideia é fazer a divulgação da ficção científica do conhecimento humano, tá? Sim, é isso aí. Galera, obrigado mais uma vez. E aproveitando aqui, eu já vou passar para uma coisa boa, sorteio. Já vamos entrar no sorteio logo de cara. Tá? Eu já tenho aqui o Cássio, que é o rapaz do sorteio, ele já fez o sorteio aqui para mim enquanto a gente conversava. E eu vou pedir para a Renata, que ela já está com os nomezinhos, para ela soltar aqui no chat, que aí eu já leio aqui do chat. Acho que ela já... E é isso, galera. Muito obrigado. Divertido, a gente sempre se diverte. Hoje eu não falei muito, né? Eu falo pouco, sabe? Hoje, enorme prazer, Valmir. Estamos à disposição, viu? Grande satisfação, muito legal. Legal, Renato.